Museu Grécia. Vai dando foto bonita que sai daqui. Vamos então. É de 510 quilômetros. A terceira cidade fica no Peloponeso. Hoje nós vamos ao Peloponeso. Peloponeso é a região sul da Grécia. Se nós olharmos para o mapa, vamos ver que parece uma mão de 4 dedos. Então, no Peloponeso existe a cidade de Corinto, onde nós vamos. E São Paulo esteve lá 1 ano e meio, como já sabem e vão lembrar de novo na leitura que vai ser feita. E temos a cidade-estado na antiguidade, uma cidade importante, Corinto. Depois vamos falar da história de Corinto antes da vinda de São Paulo. E também temos no Peloponeso a cidade de Esparta, que era rival de Atenas, que atraiu muitas pessoas. Tanto que na carta, uma carta que ele escreveu para os coríntios, ele diz que muitos correm, mas só um ganha o prêmio. Então por isso está servindo aos jogos que eram feitos na cidade de Corinto, também na altura em que ele esteve aqui. Eram feitos cada 2 anos os jogos istmicos, chamam-se jogos istmicos. E temos que ver que no Peloponeso fica a terceira cidade, que é Patras. Patras é um porto, o terceiro porto, tem mais de 200 mil habitantes e a distância até as Patras é de 215 quilômetros. Em Patra, tornou-se capital do Império Turco, do Império Otomano. Os turcos ocuparam a Grécia, porque ocuparam primeiro a capital do Império, depois vieram as outras regiões do Império. A dominação turca demorou 400 anos. Em 1821 começou a Guerra de Independência. E o primeiro governante, a guerra durou uns 8, 9 anos, não foi tão breve como lá no Brasil. E em 1830 foi reconhecida a independência do Brasil. E o primeiro governante da Grécia independente foi Ioannis Kapodistrias, João Kapodistrias. Ele era uma espécie de presidente, só que ele foi assassinado no dia 27 de setembro de 1831. E com o assassinato de Kapodistrias, a Grécia tornou-se monarquia. Por que a Grécia tornou-se monarquia? Pela mesma razão que o Brasil é império. Que o Brasil é império. Porque era a forma de governo naquela época. Então, as grandes potências. Mas depois vem a cultura grega e depois vem os romanos. Quando a Grécia começa a entrar em decadência, é que Roma começa a subir. Então os romanos adotaram a Grécia no 2º século de Cristo. São Paulo esteve aqui na época em que a Grécia não existia como Grécia, a Grécia era parte do Império Romano. E os romanos adotaram os deuses gregos, mas trocaram os nomes. As lendas, as histórias são as mesmas, os nomes são diferentes. Zeus recebeu o nome de Júpiter, Afrodite, a deusa da beleza, Vênus, Atena, a deusa da sabedoria, Minerva, Poseidão, deus dos mares, Netuno. Olhem aqui à esquerda, atrás de nós existe uma companhia de construção naval, existem estaleiros. Tem que essas pedras, tem que contar uma. Ah, beleza. Então vamos lá, tá chovendo morro. Venham, vamos ver aqui. Tem que ficar de frente, né? Não pode ficar de frente pra lá também. Vamos ouvir, gente. Mas aqui eu vou falar primeiro. Tem relato de Corinto. Não era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha 250 mil habitantes. A cidade onde não eram os bairros residenciais de Corinto. Aqui era a parte comercial, como a pessoa tem o centro de São Paulo, tem, não sei, a Praça da República lá de São Paulo. Então aqui não vamos ver casinhas, casinhas estão lá debaixo daquelas casas ali, tem residências dos coríntios. Aqui é a parte comercial. Então nós temos, e esse foi um desenho feito graças às inscrições de um viajante chamado Pausanias. Então isso aqui estava tudo enterrado, com exceção daquelas colunas ali, tá vendo? Aquelas são visíveis, mas aqui, vamos ver, aqui a nossa Glória. 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 Então, vamos fazer, porque na outra encarnação da Glória, a senhora morasse aqui, do lado e a sua casa está lá. Então, ali tem um texto. Alguém chegasse e fizesse uma proposta da Dona Glória. Dona Glória, você quer deixar sua casa? Porque se existem ruínas aqui do lado, deve ter ruínas debaixo da sua casa? O que a Dona Glória vai dizer? Não vou deixar minha casa assim. Mas acontece que em 1858 houve um terremoto e a casa da Dona Glória, infelizmente,
sofreu umas pequenas rachaduras. Não, a dona Glória ficou triste, não fica tão alegre. Mas o que acontece é que esse terremoto propiciou o início das escavações, porque depois da destruição da cidade, das casas que estão aqui, a cidade mudou de lugar. Eles foi transferida para lá, para o mar, perto onde a gente vai dormir. Então a dona Glória ganhou uma casa de frente para a praia. Tá certo? Agora ela está contente. Isso, tá certo? Como o nosso hotel está de frente para a praia, é assim a sua casa nova lá na Nova Corinto. Então, esse terremoto destruindo as casas deu essa oportunidade de eles começarem as escavações. É assim? Em 1892, os deuses começaram as escavações. Em 1895, foram os americanos que continuaram as escavações. Agora, que ruínas eram essas? Que ruínas eram aquelas? Existem viajantes na antiguidade, como se alguém, por exemplo, nessa viagem, estivesse escrevendo um diário, dizendo: hoje visitamos Corinto, amanhã visitamos Acrópole. E depois de 200 anos, alguém lê isso e viram também na Terra Santa. Então, existe um viajante chamado Pausanias, que esteve aqui 100 anos depois do apóstolo Paulo. E ele conta aquilo que ele viu. Ele foi a Esparta, foi a Corinto, foi a Olímpia, a Delfos e descreve. Então, os arqueólogos, quando fazem escavações, eles comparam. Encontrei isso. O que o Pausanias disse? Vão fazendo comparações e chegam a conclusões. Então, o arqueólogo americano Richardson concluiu que essas colunas são no templo do Apolo, nos templos mais antigos da Grécia, do ano 600 a.C. Esse templo tinha paredes, não sobrou nenhuma. Tinha teto, tinha telhado, tinha por fora colunas. Nos lados curtos tinha 6 colunas, nos lados compridos tinha 15. 6, 15, 6, 15. Tinha um total de 38 colunas. Quantas sobraram hoje? Sobraram 7. Colunas monolíticas. O que quer dizer monolítica? De um bloco só, inteira. E elas não são de mármore, porque aqui não tinha mármore, era de pedra porosa, mas na antiguidade colocavam um estuque branco e dava a sensação de ser material de melhor qualidade. Quando não tinha material de primeira qualidade, eles usavam aquilo que tinham lá e melhoravam colocando um estuque, dando a impressão de que fosse um material nobre, tá certo? Agora, são colunas dóricas, que são as mais simples, sem base embaixo, sem decoração em cima. Agora, aqui nós temos uma fonte. Numa cidade de 250 mil habitantes, precisavam de quê? De água. Então havia nascentes de água. E essa é a fonte de Glauce. A fonte de Glauce está aqui no meu desenho. Aqui está a fonte de Glauce. Então era uma fonte onde as mulheres iam pegar água com os cântaros. Agora vejam, o Monte Acrocorinto está lá em cima. Lá em cima, na época do apóstolo Paulo, o que tinha lá em cima naquele monte? O santuário da deusa Afrodite. E quem era Afrodite? A deusa da beleza, a deusa do amor. E havia aqui muitos problemas muito sérios sociais, de prostituição, incesto. E um problema sério era a prostituição. Sempre acontece isso em regiões portuárias, quando tem porto, sempre há mais. Então, ali em cima, havia 1000 sacerdotisas, entre aspas, que eram 1000 prostitutas, que desciam lá de cima. Existe estrada, a pessoa pode ir também de carro. E aí outro porto lá de Lequeu, outro porto para lá, com umas sandálias especiais que deixavam umas marcas que diziam: sigam-me. Então, os marinheiros, quando saíam dos navios, olhavam e já sabiam quem era dela. Entendem? E por isso, aqui havia esse problema, e São Paulo aborda também esse problema nas cartas, o problema das mulheres aqui de Corinto, que eram prostitutas. Havia uma prostituição camuflada, porque era sob a proteção do culto da deusa Afrodite, certo? Então, lá em cima hoje, se a gente olhar, a gente vai ver muralhas. Tem umas muralhas lá que são depois de 1200. Quer dizer, muralhas que têm uns 800 anos de idade, 700 anos, foram construídas pelos francos. Quem são os francos? Os francos são os franceses da época das cruzadas. Os francos vieram aqui, construíram muralhas lá em cima. Vieram depois os venezianos, foram lá em cima e construíram outras muralhas. Vieram os turcos, foram lá em cima e construíram outras muralhas. Então lá em cima a pessoa pode ir de ônibus até um certo ponto, depois tem que escalar, passar por uma porta, escalar, passar por uma outra porta. Então, é um dos pontos mais inexpugnáveis da Europa. De lá de cima eles podiam ir aqui. Vamos ver, onde é que a gente está? Vamos ver. Corinto é esse plano aqui. Nós não vimos ainda esse templo. Estamos olhando esse aqui. A praça está para lá. A praça é para lá que a gente vai. Então, mas aqui onde a gente estacionou o ônibus, bem ali do lado daquela grade, estava o Odeon romano. Odeon, o que quer dizer Odeon? Odeon quer dizer teatro musical. Então, esse aqui. Teatro musical, mas para quê? Por quê? O que tem de diferente? O teatro musical era coberto. O teatro da antiguidade grega era aberto. O teatro está para lá. Aquela grade que está ali para baixo estão as poucas arquibancadas que sobraram do teatro, que era para 10 mil espectadores. E o Odeon era coberto para música. E vamos à praça, vamos por aí para chegar antes dos coreanos aí, para a gente ver. Ali era o Maxi Shopping Coreano, tinha 30 lojas aí. Então, aqui à nossa frente tinha lojas também aqui na nossa frente, aqui, tinha lojas aqui. Com a tribuna ali, a tribuna aqui era loja. Ali em frente
frente eram as lojas. Tá vendo qual é o seu nome? Dona Rosângela. Então, ali eram as boutiques, Dona Rosângela. Eram 15 lojas ali, uma loja da outra. E tinha, deixa eu mostrar como era que era esse lado aqui. E tinha ali um tipo de um porte, uma proteção, com um teto, que protegia as pessoas do sol e da chuva. Então, se eu olhasse para lá, eu ia ver isso aqui, isso ali atrás de mim. Então, temos o templo grego. O templo é grego, é do 6º século de Cristo, 600 a.C. Ele estava ali. Tá ali, o templo tinha mais colunas, exatamente. Então, as lojas são essas aqui, são 15 lojas. Essa loja que tem aquele teto curvo é essa aqui. O teto era curvo, mas o telhado era de 2 águas. E havia as colunas na frente, e assim as pessoas iam de uma loja para outra e não se molhavam quando chovia e não tinham sol na cabeça. E aqui nesse vão ali, havia uma fachada com 4 estátuas de 4 cativos quer dizer prisioneiros. 2 estão no Museu de Corinto. E ali onde está aquela árvore grande, que é um pinheiro, à direita daquele pinheiro, havia um arco romano, que era a porta romana. Quem vinha lá do nosso hotel, que a gente vai dormir, tinha uma estrada pavimentada, uma calçada, que trazia as pessoas aqui e as mercadorias. O objetivo deles é trazer os produtos dos portos ao mercado. E do mercado aos portos para fazer a exportação, né? Então tinha dessa praça 2 estradas, uma para lá, norte, e outra para o outro lado, para poder levarem as mercadorias e trazerem. Aqui em São Paulo, ele foi levado ao tribunal. Aí eles aquela rampa que eles estão instalando ali. Então ali em cima era o local onde alguém poderia fazer um discurso. Até São Paulo poderia ter discursado ali ao povo que se reuniria aqui na praça. Mas agarraram São Paulo, onde está aquele senhor ali, de sapato de tênis ali. Vamos imaginar o São Paulo ali. E o povo aqui de Corinto foi atrás para ver, curioso, para ver o que vai acontecer. E lá em cima, naquela parte branca ali, naquela rampinha, estaria o Gálio, que era a autoridade máxima, era o procônsul, como se fosse prefeito da cidade. O título chama-se procônsul, mas podia ser o nome prefeito. Da Acaia, porque Corinto era a capital de uma província romana, uma cidade importante. Tinha relação com o governo central. E o Gálio, que era irmão do filósofo romano Sêneca era um filósofo de Roma, muito famoso. Então era o irmão dele, estava aqui. Então esse Sencrete tomou a embarcação e foi para a Síria. E da Síria por terra foi até Éfeso. E de Éfeso escreveu a primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios. Depois ele fez outras viagens ali e passou de novo pela Grécia, pela Macedônia, e escreveu a segunda carta aos Coríntios. Então a pessoa escreve as cartas quando está fora de Corinto. Quer dizer, São Paulo não escreveu as cartas quando estava aqui, quando estava fora daqui. Eu mando um cartão postal para minha madrinha lá no Brasil. Tá entendendo? Daqui para lá. Então as cartas são aos romanos, aos coríntios, aos efésios, porque São Paulo não está nem em Éfeso, nem em Roma, nem em Corinto, tá certo? Ele manda de outro lugar. E quando ele estava aqui, ele mandou uma carta aos Tessalonicenses, porque ele tinha vindo de Tessalônica e ele mandou essa carta no ano 50, 51, e é o documento mais antigo do Novo Testamento. É considerado o documento mais antigo, a carta que São Paulo escreveu aqui, quando ele ficou esses 18 meses, aos Tessalonicenses, lá de Tessalônica. Então, agora você pode fazer uma oração, um cantar. Em média, quantos convertidos nessa igreja de Corinto? Para quem ele mandou as cartas depois? A Bíblia não diz, não sei se alguém tem um conhecimento, mas a verdade é que é importante aqui que foi uma das primeiras comunidades cristãs na Europa. Esse é importante, tá? Porque foi das primeiras. Não tinha mais organização. Exato, isso. Agora, olha aqui. Moneta, sempre fazer. O pastor Joaquim fazer uma explicação da Bíblia. Estou contando com você. Muito bem, queridos, nós Vamos ouvir aqui como o pastor vai falar. experimentamos todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós ouvimos aí a história muito importante que nos traz conhecimento das coisas que aqui aconteceram. Para nós, a Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. E hoje nós estamos vivendo coisas que no passado alguém viveu. Isso serve para nós de exemplo, até porque nós hoje como cristãos, nós somos mordomos, nós não sofremos, né, ancião? Que me conduz Põe feridas sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos
Glória a Deus. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus. Aleluia. Muito bonito. Nós vamos orar ao nosso Deus agradecendo.
fé se abalar. Bem-aventurar meus irmãos que poucos ou muitos chegaram as irmãs aqui e disseram: nós somos uma família. Servindo a Deus com alegria. Só Deus, irmão, mesma coisa, né? Glória. É uma alegria. Amém. O Senhor está aqui entre vocês. É isso que não podemos perder. Por isso que a adoração é tudo. Quando nos reunimos realmente para adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que o Santo de Deus, pastor, está junto com nós, mano. Pede um hino de 1 a 400, irmãos. Bom Joaquim. O que o irmão sentiu de 1 a 480. O número que o irmão sentiu? 206. Glória a Deus. 203. 203. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Jesus é meu amigo. Ele jamais me deixará. Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará. Senhor, graças te damos. Pedimos a Ti o perdão das nossas faltas, dos nossos erros, para que possamos estar sempre em comunhão, reconciliados contigo, em paz. Senhor, damos graça pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor com que nos tem amado. Senhor Deus, porque se fôssemos nós escolher a Ti, Senhor, talvez nunca acharíamos, com certeza. Se fôssemos pagar com dinheiro, com ouro, com prata, com diamantes, Senhor, não haveria preço que pagasse, ou seja, nunca encontraríamos. Mas, ó Deus, estando nós ainda perdidos nas nossas ofensas e faltas, Pai eterno, estando nós mortos em nossos pecados, amado Criador, Tu achou nós, Tu escolheu nós, Tu limpou nós, Tu remiu nós pelo sangue de Jesus Cristo, e aqui estamos na comunhão, Senhor, desta igreja. Senhor, graças te damos também, Pai eterno, porque isso é o principal para nós. Estando na nossa casa, ou viajando, ou aqui
Senhor Deus, mas o principal é que estejamos na graça do Filho, Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai eterno, vê se não bastasse isso, nesta boa oportunidade, trouxe uns daqui deste país para conosco reunir, trouxe nós, Senhor, do país ali do Brasil, Senhor, um de um canto lá, outro de outro, Senhor, distantes, alguns conhecidos, outros desconhecidos da carne, mas, Senhor, na mesma comunhão, na mesma alegria, na mesma interação, Senhor Deus, Pai eterno, então graças te damos. Bendito. Porque essa é uma oportunidade única. Pode ser, Senhor, que nos reunimos novamente várias e outras vezes aqui, mas essa oportunidade é única. Essa é uma oportunidade única. Então, damos graças a Ti, rendemos tributo, louvores, glória, honra, império, majestade a Ti. Por ter trazido nós aqui. Então pedimos a Ti, Senhor, continua dando os Teus servos, o Teu servo que está na presidência, abençoa neste culto, cada momento, cada segundo, cada minuto mais. Senhor, estamos aqui, Pai eterno e santo, sabemos que o Teu Filho foi, ó Deus eterno, amado Criador, o sumo sacerdote que tirou nossos pecados. O objetivo de que houvesse, que fossem feitos os Jogos Olímpicos, para que houvesse encontro das raças, a fraternidade entre os povos. Então, e assim ele falou, tipo, o governo da Grécia, se vocês topam fazer os Jogos Olímpicos, querem fazer os Jogos Olímpicos, os políticos aqui disseram, boa ideia, por que não? Agora, os Jogos Olímpicos eram feitos no Peloponeso, aqui nós estamos. Daqui são mais ou menos uns 200 quilômetros até a Olímpia. Mas acontece que em Olímpia não havia condições, não havia infraestrutura, não havia hotéis, não havia restaurantes. E o que tinha lá em Olímpia? Uma área escavada pelos arqueólogos alemães. Um terreno grande, onde faziam estudos de escavações. Estavam desenterrando ali as ruínas, desenterrando esculturas, desenterrando vasos. Então não tinha condições, e assim os jogos foram feitos em Atenas, no estádio que nós vamos ver. O estádio foi construído e foi inaugurado no dia 25 de março de 1896, e em abril de 1896 foi introduzida a nova competição, que não existia nunca na antiguidade, a maratona, de 42 km e 195 metros, começando em maratona, terminando no estádio. Então, anualmente fazem a maratona, já em segundo domingo de novembro. Depois de 2010, 21010, a maratona de Atenas adquiriu um caráter internacional, porque naquela altura, 2010, a maratona, a batalha, completou 2.500 anos, 490 a.C. Tem que somar com 2010, dá 2.500. Então, a batalha de maratona já completou 2.500 anos. O tempo mais completo da Grécia, que está completo desde a antiguidade. O templo do deus do fogo, Hefesto. Hefesto era o deus do fogo, é o vulcão dos romanos. E esse templo é o mais completo, tem as colunas ali no lugar. Tem 6 colunas em cada lado curto e o dobro, mais uma nos lados compridos. 6, o dobro de 6, 12, mais um, 13. O Partenon é maior, tem proporções 8 por 17. Olha, o telhado era de 2 águas. Pense, uma criança no Brasil, lá em São Paulo, na capital do interior, desenha uma casa. Como é que ela faz? Um quadradinho e um triangulinho. Esse triangulinho, um arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, não ia chamar de triangulinho, não. Ia chamar de frontão. A palavra certa é frontão. Frontispício também. Tímpano. Então, esse é aquele triângulo que forma-se quando o telhado de 2 águas. Os frontões do Partenon existiam, estavam decorados com estátuas de 3 metros, 2 metros, maiores do que nós, as estátuas, feitas por um escultor chamado Fídias. Esse mesmo Fídias que eu mencionei há pouco. Esse Fídias foi o responsável pela decoração do Partenon. O Fídias fez as estátuas dos frontões, com os alunos dele, naturalmente. E ele escolheu os temas. Os temas. Então nós teremos que imaginar, nós não vamos ver, vamos imaginar, tem que usar a imaginação aqui agora. Então, eu vou mostrar uns desenhos, depois para todo mundo ver. Mas não existe isso que eu vou dizer, nem isso que eu vou mostrar.
Mas sabemos como era, porque eu vou dizer daqui a pouco uma grande história. Então vamos imaginar um triângulo grande, com 25 estátuas, no meio são as maiores e menores de cada lado. De um lado representando a disputa da deusa Atena com Poseidon. Então nós teremos que imaginar a deusa Atena, uma estátua de 3 metros de pé. A deusa Atena de pé vestida, com uma lança na mão. Atrás dela, uma escultura de uma oliveira, estátua da oliveira, em mármore, que foi presente que ela deu. Ao lado dela, o Poseidon, deus dos mares, com o tridente na mão, de pé, 3 metros de altura. Debaixo dos pés do Poseidon, uma escultura representando assim a água jorrando da rocha. Uma escultura baixa, como se fosse água saindo da rocha. E outras esculturas dos dois lados, representando a disputa da deusa Atena com Poseidon. Essa foi a decoração que o Fídias bolou. Com essas esculturas grandes, de 3 metros no meio, a Atena de pé, Poseidon de pé, uma com a lança, o outro com o tridente, a oliveira em escultura e também escultura da água. Olha outra capelinha aqui à esquerda que eu vi assim dentro, morreu também, tem a fotografia ali. E do outro lado do Partenon, o outro frontão, porque são 2 frontões, representava uma outra história, uma outra lenda. Ouçam para ver aqui. A deusa Atena, de acordo com a lenda, era a filha de Zeus. E um dia, o Zeus, que estava no Monte Olimpo, porque na mitologia, a residência dos deuses era o Monte Olimpo, que é uma cordilheira. Não é um monte, não. Cordilheira. É a mais alta do país. 2.917 metros de altitude. E ali moravam os deuses gregos. Ali moravam os Zeus. E um dia, o Zeus acordou. Mas acordou com uma terrível dor de cabeça. E todos, assim, digamos... preocupados, o que fazer para curar a dor de cabeça de Zeus? Apareceu o deus do fogo, chamado Hefesto. É o templo do Hefesto mais conservado que está na Grécia, está debaixo da Acrópole, na Ágora, na praça onde andou São Paulo. Estava um templo dedicado a esse deus, Hefesto, H-E-F-E-S-T-O, Hefesto. É o vulcano dos romanos. Hefesto disse: deixem comigo, eu sei como curar a dor de cabeça de Zeus. Sou eu que vou dar uma solução nesse problema. Não se preocupem. Então ele pegou um machado, ferreiro, era protetor dos ferreiros. Sim, esse aqui, né? A patina, e assim, o Hefesto pegou o machado e deu uma machadada na cabeça do Zeus. Tong! E curou a dor de cabeça do Zeus. Mas o Zeus não morreu, pastor Rodney. Por que o Zeus não morreu? Porque Zeus era Deus. Era imortal, não podia morrer. Mas ficou com uma ferida na testa. Como é que eles construíram? Construíram da minha maneira. Então, dessa maneira, levantando as fatias da coluna, os tambores, eu tinha guidagem de madeira. Eu levantando roldana e colocava um bloco em cima do outro e cada tambor tem um buraco em cima. O outro embaixo colocava pinos de madeira, tarugas de madeira e um enfiando um em cima do outro. Depois descontou, vinha com cinzel, ferramentas para fazer as estrias. Por isso que eu falei que uma coluna de 10 metros e meio, o nosso olho atrai pela linha vertical. Nós não chegamos a perceber que existem cortes horizontais. E para as paredes e degraus, olhem aqui o desenho no meio. Pegava um bloco de mármore, fazia uma incisão, derramava um chumbo fundido e assim grudava. Essa era a cola da época, para poder juntar os blocos. Porque aqui na Grécia tem terremotos, não podia botar um bloco em cima do outro, ia cair. Agora vamos ver o que São Paulo viu. Ele viu isso aqui, o total ali em cima era assim. Então nós temos 4 edifícios. Os propileus, eu consigo ver um pouquinho aqui, uma construção que está ali, são os propileus, a porta de entrada. Pensem que aqui em cima não morava o
o povo? O povo andava aqui embaixo, em volta, mas subia para as festas em homenagem a Deus Atena. Então passavam por uma porta monumental por onde nós vamos entrar. Temos o templo de Atena Nike, que é esse templo pequenininho aqui, que nós vamos ver. Eu estou vendo aqui, se eu fazer assim, as árvores cresceram e tapam a nossa visão. Mas é um templo que a gente pode ver aqui na foto. Esse é o templo que tem 4 colunas. O templo de Atena Nike. E temos o Partenon lá em cima. Então vamos ver. O Partenon é um templo que tinha o telhado de 2 arcos. Aqui dá pra ver. Com telhas de mármore, tá certo? E nos lados curtos temos 2 triângulos, os frontões. Agora a gente não vai ver nada dos frontões, mas vamos imaginar. Se nós estivéssemos na época do apóstolo Paulo, nós iríamos ver essa decoração. Esse triângulo aqui, o frontão, com 25 estátuas maiores do que o nosso tamanho. E no meio estava a deusa Atena de 3 metros, com a lança na mão. O Poseidon com o tridente, a estátua da oliveira e a estátua da água que saiu da rocha, debaixo dos pés do Poseidon. Tudo isso estava ali e mais outras estátuas que não aparece nenhuma, não tem nenhuma. Agora, do outro lado do Partenon estava representado o nascimento da deusa Atena. Então, eu falei que ela saiu da cabeça dos Zeus, lembra-se? O Zeus estava sentado, a deusa Atena saiu da cabeça dele adulta, grande, uma estátua de uns 3 metros, atrás dela estava o Hefesto e outros deuses assistindo esse acontecimento. Tudo isso obra de um escultor chamado Fidias. E dentro do Partenon havia a estátua da deusa Atena. Vamos ver como é que ela era. Eu falei que a estátua existia. Ela foi destruída lá em Constantinopla, onde foram, lá em Istambul de hoje. Mas foi destruída em 475, depois de Cristo, 400 anos depois do apóstolo Paulo. Agora, como é que a gente sabe como é que ela era? E temos descrições de viajantes, pessoas que vieram e descreveram. Temos miniaturas, existem no museus, estátuas de 1 metro de mármore que mostram como era o original. 12 metros de altura, a cabeça, os braços dos fiéis de marfim, o que é amarelo representa o ouro. Ela tinha na mão direita uma estátua de 1,80 m. Vamos ver quem tem 1,80 aqui, é aquele ali. Aquele tem mais 80. O seu nome? Quem tem mais 80? Cássio tem 80. Então, eu pelo olho eu sei. Você tem a vontade, né, irmão, de ter, né? Então, assim, essa estátua era o tamanho do seu Cássio. Uma Nike, uma Vitória lá. Tinha na mão a lança, o escudo e a serpente aqui, que era o símbolo da renovação. E olhem uma pessoa ao lado da estátua. Olhem a pessoa, para ter uma ideia do tamanho. Agora, essa estátua durou 900 anos. O Partenon, na época do cristianismo, virou igreja. Em 1453, os turcos ocuparam Constantinopla. Os turcos ocuparam a Grécia. O Partenon virou mesquita. O que é mesquita? Templo muçulmano. Então era um templo pagão da deusa Atena. Uma igreja cristã e um templo muçulmano. E o Partenon, se olhar, estou vendo que está tudo destruído lá. Não tem parede, não tem coluna, falta telhado, falta teto. Por quê? Como é que ele foi destruído? Quando ele foi destruído? Em 1687. Em 1687, os turcos estavam por aqui. E havia uma guerra entre o Império Otomano e Veneza, por causa do comércio no mar Mediterrâneo. Então vieram os venezianos e sitiaram Atenas. Os turcos ficaram na Acrópole. E lá de cima a pessoa vê tudo. Vê o mar, vê a montanha, vê toda a cidade. E os venezianos acamparam nesse monte que está aqui, que a gente não está vendo. É um monte mais baixinho, é o Monte das Musas. E daqui do Monte das Musas, os venezianos bombardearam a Acrópole. E um dos tiros de canhão atingiu o Partenon. E naquela época, em 1687, os turcos foram transferir a pólvora para o Partenon. Usaram o Partenon como arsenal de pólvora, um depósito de munições. Então, quando a pólvora caiu sobre... Quando o tiro de canhão, desculpe, caiu sobre a pólvora, o que aconteceu, dona Rosângela? Bum! Explodiu. Então, é por isso que o Partenon não está de pé. Por causa dessa explosão há 330 anos atrás. Porque ele ficou de pé durante 2.200 anos. Ele foi destruído há 300 anos. Podia ter durado outros 300 anos. Mas quem ficou de pé dos 2.200 anos, podia ter durado mais. Mas por causa da explosão é que ele foi destruído, tá certo? Isso não tem parede, isso não tem telhado. A destruição é recente, 1687. Agora, muitas estátuas estão no Museu Britânico. Agora vamos pensar que a Hermerita veio aqui na outra encarnação quando o Partenon estava inteiro. A Hermerita era uma grande artista, ela sabia pintar, desenhar, fazer coisas. Nós temos um artista também aqui, nosso amigo aqui, que estudou arte, não foi isso? Aquele ali.
Então, e essas pessoas que vieram aqui antes da explosão, como é que elas viram o Partenon inteiro? Então elas desenharam, pintaram gravuras, aquarelas, quadros. Esses quadros existem nas bibliotecas, nas pinacotecas, e dão uma ideia de como era a decoração. Então, e essa é uma referência para saber como era a decoração. Como é que eu sei que é assim? Existem quadros antes da explosão, antes da destruição, que mostram a decoração, tá certo? E muitas estátuas dessas estão na Inglaterra, no Museu Britânico de Londres. E quem é de Minas aqui? Alguém é de Minas? Então, quem é de Minas aqui? O ouro do Brasil foi parar aonde? Não, foi parar? Diga. Isso, diga na Inglaterra, é isso, na Inglaterra. Por quê? Porque os portugueses levaram e depois, como eram aliados dos ingleses, deram para a Inglaterra. Então, agora o Brasil pode pedir à Inglaterra devolva o ouro para Pastor Daniel. Não, vou dizer, nós não levamos nada do Brasil, porque o Brasil não existia. Levamos de Portugal, certo? É isso, tá bom? Agora, se eu disser, muito bem, o Partenon é o templo mais importante, vamos falar duas palavrinhas sobre o segundo templo, que chama-se Erechtheion, que não dá para ver, aqui a gente só vê três construções. O Erechtheion era o templo onde houve a disputa dos três deuses. Lembra aquela história que eu falei? O Poseidon espetou o tridente, saiu água? Isso, Poseidon não existiu. Deus apenas cravou o tridente, a lança, saiu a oliveira. Então, isso aqui aconteceu, de acordo com a lenda, nesse ponto da rocha. E por isso os atenienses foram lá e construíram um templo, que era metade da deusa Atena, metade do deus Poseidon. E lá guardavam o túmulo de um rei chamado Erecteu. Por isso chamou-se Erechtheion. E esse templo é a oliveira. A oliveira, pastor Daniel, existe lá, mas é uma oliveira nova. Não é aquela. A oliveira pode durar mais de 2000 anos. Vão à Terra Santa e vão ver que tem oliveiras da época de Cristo. Mas em Atenas encontraram uma oliveira que é do 4º século antes de Cristo e tem 2400 anos, e é a oliveira do Platão. Estaria na área onde estava a academia do Platão, tá certo? Então, a oliveira pode... Existe, está na escola de agronomia. Agora veja o que o tronco da oliveira vai engrossando, é muito grosso, tá certo? Agora, o pastor Daniel sabe, mas agora vamos lá. Qual a diferença de azeitona verde e azeitona preta? A cor, a preta é mais gostosa. A verde é aquela que não está verde, não está madura. E quando ela amadurece, ela fica preta. Quer dizer, aqui, nessas árvores, até 10 dias atrás, estava um monte de florzinha amarelinha. Dessas flores iriam sair das azeitonas. Caiu uma chuvarada desgraçada, caíram as flores. Não vai sair mais fruta, a fruta sai da flor, tá entendendo? Então quer dizer, não vai ter mais produção, vai ter pouca produção, porque a florzinha estava cheia, carregadinha de flores. Então agora caíram por causa do vento e não vai ter. Mas vai ter, quando vai ter, da mais tarde, vai ter uma azeitoninha verde que vai crescer, ainda vai continuar sendo verde, e lá pro mês de outubro ela vai ficar preta, entenderam? Se vierem em outubro, vão ver as azeitoninhas pretas. Se vierem em agosto, elas ainda vão estar verdes, tá certo? É isso, a banana quando está verde é verde, quando ela amadurece fica amarela, não é assim? E a laranja, nosso produtor de laranjas aqui. As laranjas que cortei no pé quando elas nascem, verde, depois já fica a cor da roupa. Então vamos ver. Portanto, aqui uma oliveira existe. É a oliveira que foi plantada na Segunda Guerra Mundial por um arqueólogo para comemorar a paz depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, o Erechtheion é famoso, e eu termino, por duas sistemas chamadas cariátides. As cariátides são colunas em forma de mulher. Quando uma coluna representa uma mulher, chama-se cariátide. Vamos pensar, o que uma coluna faz na construção? Por que, Dona Glória, colocamos colunas no edifício? Para fazer o quê? Segurar, muito bem. Uma coluna que representasse uma mulher, representar uma mulher forte. No sul da Grécia, no sul do Peloponeso, onde nós estamos, nós estamos no norte. No sul do Peloponeso, existe ainda uma cidadezinha chamada Cariés. E as mulheres de Cariés eram fortes, robustas, bonitonas, dançavam com os seus na cabeça e inspiraram os escultores na confecção dessas colunas em forma de mulher. Elas são seis, mas uma original está na Inglaterra, no Museu Britânico. Foi levada pelo mesmo embaixador inglês. O Lord inglês, Lord Elgin, levou. Mas ele está olhando para a Cópora, está olhando para a parte de baixo e virado. E nós temos essa visita aqui, vamos ficar aqui uns 15, 20 minutos, não sei, depois se fizerem alguma leitura, algum cântico. Depois, a segunda etapa da visita é subir lá em cima para ver isso que eu mostrei aqui, que
que eu mostrei nos desenhos, e assim concluímos a nossa visita na Acrópole, tá certo? Então, aqui nós vou dar tempo, 15, 20 minutos no máximo, é suficiente. Agora não sei se alguém vai falar alguma coisa aqui. O ponto de encontro vai ser aqui, 20 minutos a partir de agora, vamos ver a hora. Cosbel Tour, viagem 2018. Grécia, Israel. Amados, nós estamos aqui em cima do Areópago, lugar esse onde Paulo esteve alguns anos depois de Cristo, e foi nessa cidade de Antena que Paulo aqui, ele subiu nesse lugar, deparou com muitos religiosos que estavam aqui observando, e Paulo aproveitou a oportunidade, enquanto eles estavam ali interrogando Paulo. A Bíblia diz que alguns diziam, este é paloureiro. Outros diziam, parece que ele é pregador de Deus, estranho, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levar ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que fala? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Nessa palavra, o apóstolo São Paulo aproveitou a oportunidade de trazer ao conhecimento de todos aqueles religiosos que se encontravam na região o que ele estava fazendo, o que ele tinha visto e contemplado. Hoje nós estamos aqui contemplando o que eles fizeram, como Paulo contemplou essa estrutura que nós estamos aqui observando, e Paulo, aproveitando a oportunidade, quando eles fizeram a pergunta, Paulo anunciou Jesus e disse para eles, olha, tenho visto o zelo que vocês têm tido, observei também os altares dos deuses que vocês anunciam, mas entre eles eu encontrei um altar do Deus desconhecido, e esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou anunciando. Imagino eu a emoção de Paulo ao poder contemplar vários religiosos que ali estavam e disputavam uns com os outros acerca de religião, mas aproveitando a oportunidade, eles viram a diferença em Paulo e diziam uns para o outro, vejam que ele é pregador de deuses. E trazendo a este lugar onde nós estamos, fizeram esta pergunta. E Paulo aproveitou a oportunidade e anunciou Jesus, o Rei dos céus e da terra. E nós estamos aqui contemplando agora, depois de alguns 1000 anos, tudo o que aconteceu. E para nós é uma satisfação, é muito gratificante. Nós estamos aqui em Atenas, no país da Grécia, onde os gregos trabalharam e construíram toda essa estrutura que nós estamos observando para anunciar deuses estranhos. E hoje nós estamos anunciando o grande Deus neste lugar. Amém. Nós estamos aqui proclamando que Jesus, o Rei dos céus e da terra, está conosco também aqui na Grécia. E que Deus verdadeiramente possa abençoar os irmãos e que este vídeo que você vai ouvir sirva para o seu elevo espiritual. Que nesta data de hoje, 11 de maio de 2018, aos 8 minutos para o meio-dia, seja para as 13 horas deste país, nós estamos deixando registrado esta palavra aqui no Areópago, lugar onde Paulo anunciou Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Yeah.
meu Senhor, sem dúvida. Com a fé eu guardarei a doutrina do meu Rei. Nesse mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor. Esperar me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Esperar me ele encontrará. Receberá a herança do céu, a vida eterna. A melhor poder concedido por Deus, o teu redentor a te receberá. E o galardão vai
Amém. Iniciamos este santo serviço de culto, louvamos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós podemos dizer o canto. 240. 240. 240. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
santos testemunhos mostram as obras, maravilhas, das mãos de Deus. Aleluia. Nós procuramos exaltar somente a majestade de Deus. Também aquele que é a força para transmitir e levar salvação. Aleluia. Nesta oportunidade estamos. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Deus será sempre louvado. Amém. Quero agradecer a Deus nessa noite de todo o meu coração, primeiramente, perdão os meus pecados, pela vida eterna que Deus me oferece. Se confiar a sua palavra até o fim. Nesse momento, quero agradecer a Deus por estar aqui no meio de vós. É grande alegria no nosso coração de estar juntos louvando a Deus. Eu também quero agradecer a Deus por quando o Senhor me chamou na minha cidade. No tempo certo, eu puder me associar com você, meu esposo. E no tempo certo, o Senhor também achou de bem de bom. Quero agradecer a Deus porque o Senhor, tenho 4 filhos, o mais velho tinha 16 anos na época. E quando o Senhor levou para o meu esposo, eu pensava assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou criar essas 4 crianças, praticamente 4 adolescentes? O mais velho tinha 16 e o caçula tinha 9. Mas eu vim, graças a Deus, por conta do Senhor, me abençoou. No tempo certo, o Senhor também tirou de uma família abençoada. Um dos seus servos também, que vai ser meu esposo, tem sido meu companheiro, tem alegrado também a nossa casa. Meus filhos o amam muito. Eu sei que também tudo isso é preparação do nome de Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por quando as minhas filhas cantaram. A sua minha assessora Júnior da Graça, uma mora na Austrália, serve a Deus lá também na parte da música. E a outra mora comigo em casa. O Senhor me preparou que ela traduz pelos surdos. Então, eu agradeço a Deus também nessa parte, porque o Senhor também nos tem preparado para servir nessa obra na terra. Eu também quero agradecer a Deus rápido, quando eu tinha desejo, eu fazia doce, eu trabalhava numa loja de doce, eu trabalhava muito, enquanto a minha irmã, que era dona, ela estudava, trabalhava na Petrobras, então ela saía do serviço e ia para a faculdade. E aquilo ficava sobre a minha responsabilidade, então eu fiquei trabalhando com ela 4 anos. E eu tinha desejo que o Senhor preparasse um serviço para mim, que fosse mais tranquilo. Eu rendo graças a Deus que eu orava ao Senhor, e no tempo certo o Senhor preparou um emprego para mim, prestei concurso. Com 28 anos eu comecei a trabalhar. Eu rendo graças a Deus que no ano passado o Senhor preparou minha aposentadoria com 31 anos de trabalho. Eu sei que com esses 9 anos de Deus, o Senhor também me deu minha graça de formar os meus filhos, todos já são independentes. Tem um caçula que acabou de se formar também, está procurando trabalho. Eu sei que no tempo certo você também vai abrir as portas para ele. Eu também quero trazer a salvação da minha comum, que eu tomei a liberdade de trazer e gostaria de levar as nossas salvações com a santa paz de Deus. Amém. Tendo graças a Deus por essa força, por essa oportunidade, só Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu levanto na presença de Deus entre todos nós para agradecer a Ele por ter me chamado na sua graça e conservar tudo que meu esposo até o presente momento. Eu agradeço a Deus porque grandemente Ele tem nos abençoado. Faz 37 anos que nós morávamos em Miguel, o Senhor trouxe nós para Cosmópolis. Eu não posso deixar de agradecer a Deus porque Ele tem sido grandemente na nossa vida. Eu agradeço a Deus também nesse momento por essa viagem que o Senhor tem preparado de Cosmópolis do Brasil até aqui. E é grande a nossa alegria estar conhecendo uma família de Deus nesse país. Também saindo dali, alguns irmãos pediu para saudar todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Amém. Também ao meu regresso, desejo de levar a saudação para a Irmandade ali de Cosmópolis, e onde Deus der força de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Peço a todos que oram por nós, tanto amanhã como no dia da volta, para que o Senhor possa nos guardar nessa viagem, assim como Ele tem nos guardado na vida. Eu agradeço a Deus por tudo e por essa força, só o nome de Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus porque não sou minha fraqueza,
me chamou ainda menina nessa graça, que me guarda até o presente momento. Peço a Deus que ajude ele a caminhar até o último dia dessa graça. Agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor preparou um esposo que tem abençoado meu lar com 2 filhas. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Uma viagem muito especial que o Senhor preparou para nós. Estou muito feliz de estar aqui nesse país, conhecendo essa irmandade. É uma alegria muito grande no meu coração. E não trouxe a saudação da querida irmandade minha do Jardim das Laranjeiras. Alguns irmãos pediram para saudar e desejo levar a saudação dessa irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Quando forem orar, glória a Deus a minha família, na minha não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Amém. Também agradeço a Deus por essa oportunidade com essa irmandade. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor me chamou na minha mocidade, com meus 12 anos, para 13 anos. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes e recebiam a Deus. O Senhor, por misericórdia, nos tem sustentado na tua graça. Deu alguns trabalhos na sua obra, algumas coisas que nós não havíamos capacidade. Desde criança, o Senhor colocou como auxiliar. Depois o Senhor nos deu o dom da música. Depois nos separou para o Ministério Cooperador de Jovens. E agora já vai faz 6 anos, cooperador do ofício ministerial. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na nossa família teve bastantes enfermidades, coisas incuráveis, como o meu irmão tinha as pernas tortas, ele não andava, ele ia devagarzinho atrás, porque tinha que encaixar umas pernas atrás da outra. Mas uma visita na nossa casa, um servo de Deus que nos visitou, na cidade de São Paulo, orando a Deus, e disse que no próximo sábado voltaria junto de nós naquele sítio onde nós morávamos. E na oração de despedida foi orado e apresentado ao irmão. Quando ele voltou no sábado, ninguém viu Deus fazer a obra. Mas quando ele voltou, buzinou o carro na porteira. Quem chegou primeiro foi o meu irmão. Deus libertou. E ninguém viu Deus libertar. Teve esse problema na minha família também. Meu filho nasceu com os pés tortos. Estando com os pés tortos, eu esperei um pouco em Deus, mas não pude mais esperar devido a alguma coisa que estava acontecendo. Pedi bastante perdão a Deus e fui, irmãos, até a medicina para ver o que tinha que se fazer com o meu filho. E chegando, orando a Deus em casa, eu falei, pedi perdão porque não podia mais esperar, queria que Deus libertasse, depois libertou meu irmão. E falei, Senhor, para tu fazer uma obra, tu não precisa de todo esse tempo, deixar que ela Piracicaba, 20 minutos, 30 minutos. Mas, Senhor, tenha misericórdia, nos perdoa, eu não posso mais esperar, mas como nós queríamos, Senhor, que tu fizesse essa obra. Chegando a nossa vez ali no consultório, montamos o caos, ele falou, tira o sapatinho, coloca ele de pé sobre esse vidro. E quando nós tiramos o sapatinho, colocamos ele de pé, Deus já tinha liberdade. Na minha mamãe, Deus permitiu a enfermidade da leucemia. Irmãos, foi bastante difícil para nós. Uma mulher muito esperta, muito trabalhadeira, a gente via desmaiando, decaindo. E muitas vezes os filhos mais perto para não deixar de se machucar. Mas no dia em que foi marcado a transfusão de sangue, para já começar o tratamento, o sangue trocado, naquele dia foi orado a Deus em casa, foi apresentado, toda a igreja orou também. E quando chegou naquele lugar, irmãos, o médico falou assim, Dona Isabel, a senhora está diferente, a senhora está muito corada, vamos fazer exame de novo. Deus tinha libertado. Tantas obras Deus fez, ao sair de uma encharqueada, onde Deus da graça e congregar junto com a irmandade, eu trouxe saudação da irmandade, da minha esposa e de alguns irmãos que conversei. E também desejo levar a vossa saudação com a saudade e com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo e por essa grande força. Deus seja louvado. Amém. Graças ao Senhor nesse dia, porque nasci dentro do cristão, também no tempo certo. O Senhor tem me chamado nas águas do batismo, tem salado a minha alma com a promessa para a confirmação da sua palavra. Rendo graças ao Senhor
pelo dom da música e também pelo caráter auxiliar qual tem o Senhor confiado nas minhas mãos. Rendo graças ao Senhor pelo lado de paz, pela família, pelos pais que o Senhor tem preparado para mim. Queridos e amados irmãos, rendo graças ao Senhor nessa noite, porquanto quando o Senhor chamou minha mãe na sua graça, há 40 anos atrás, o Senhor fez uma promessa para ela, só ela servia a Deus na sua família. Quando ela avisou a minha avó que iria ser crente, que tinha batizado, minha avó falou: olha, gosto muito de você, mas você é muito corajosa, deixar a lei da sua família para entrar agora na lei de crente. Mas naquela tarde o Senhor fez uma promessa para a minha mãe: se ela fosse fiel ao Senhor, o Senhor chamaria toda a sua família e seria chamada nação bem-aventurada na terra. Rendo graças a Deus, porquanto minha mãe ficou muito triste ali, porque minha avó não aceitava muito bem ela ter batizado, mas só tinha um batismo por ano na nossa cidade, enquanto tinha batismo especial era de 6 em 6 meses. Passamos algum tempo, minha mãe convidou minha avó para assistir o batismo. Ela falou: tá bom, eu vou. E convidou também minhas tias. Naquele dia o Senhor chamou minha avó e 4 tias minhas nesta graça. O Senhor já começou a entrar na nossa família, queridos amados irmãos. O Senhor começou a chamar os primos, os netos, os sobrinhos. E rendo graças ao Senhor, porquanto por último faltava meu pai. O Senhor já tinha chamado todas as minhas irmãs, as mais velhas. O Senhor tinha chamado minhas tias, primos. E um dia meu pai dando muito trabalho à minha mãe. Minha mãe falou que foi para o Senhor buscar a palavra. O Senhor falou: dentro de poucos dias eu serei contigo e farei uma obra na tua vida. E ali passavam-se alguns anos, queridos e amados irmãos, e minha mãe cobrava do Senhor. O Senhor falava: espera com paciência, que está bem pertinho de fazer uma obra. Com 7 anos, minha mãe falou para o meu pai: olha, vai ter um batismo na nossa igreja, você não queria assistir? Ele falou: não, assistir eu não vou, mas eu vou levar você. Rendo graças ao Senhor, quando chegando ali, minha mãe insistiu em convidar ele novamente: olha, vamos entrar. Ele falou: tá bom, eu vou entrar, mas eu vou sentar no último banco, eu não vou lá para frente, tá bom. Quando ele entrou na congregação, minha mãe falou: senta no meio ali. Ele falou: vou sentar, mas eu não vou batizar, não quero ser crente agora. Falou: tá bom. Ele falou: fica em paz. Ali o Senhor mandava o servo de Deus, entrou no tanque para fazer o batismo, ver a palavra. E o servo de Deus falava: tem alguém aqui do lado dos irmãos que você deu muito trabalho para a tua esposa. Até hoje você deu um trabalho para ela, mas hoje é o dia de eu te chamar, acrescentar os teus dias de vida nessa terra. Tu vais subir morro e descer morro atendendo o pobre no dia da sua necessidade. Rendo graças ao Senhor, porquanto o Senhor falava assim: se você não batizar hoje, eu vou dizer o teu nome aqui dentro desta igreja. Rendo graças ao Senhor, porquanto meu pai levantou, o Senhor chamou ele na sua graça. Dentro de algum tempo também o Senhor levantou o seu servo para diácono naquela região. Rendo graças ao Senhor, porquanto o Senhor mandou uma palavra: naquele dia você vai me servir muito na terra e eu vou acrescentar os teus dias de vida. Rendo graças ao Senhor, queridos e amados irmãos, porquanto há 7 anos atrás meu pai foi diagnosticado com um câncer generalizado. Rendo graças a Deus, porquanto naquela papelada o médico colocou 30 dias de vida. Rendo graças ao Senhor, porquanto meu pai passou 6 anos sem sentir uma única dor. Rendo graças ao Senhor, porquanto poucos dias antes do Senhor levar ele começou a ficar fraquinho. E eu fui procurando um médico, o médico falou: olha, com essas palavras, os dias dele já foram multiplicados, deixa seu pai em paz, porque ele está precisando descansar nos últimos dias. Rendo graças ao Senhor, porquanto ontem se completaram 11 meses que o Senhor levou o seu servo para o seu reino de glória. Nós sentimos muita tristeza, mas também temos uma grande alegria em saber que um dia vamos nos encontrar com ele na glória de Deus, queridos amados irmãos. E eu rendo graças ao Senhor, porquanto o Senhor fez uma obra, isso volta uns 8 anos atrás. Estávamos passando uma prova material muito grande na nossa casa, e ali conversando na nossa mesa, sentado, eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meus cunhados. Meu pai falou: olha, eu vou congregar hoje, vou buscar a palavra e vamos ver o que o Senhor vai falar para nós. E nós ficamos no congregando, só meu pai foi congregar, rendo graças ao Senhor, que o Senhor mandou a sua palavra. E naquela noite o Senhor falava assim: o Senhor teve a palavra e o Senhor não falou nada com meu pai. Rendo graças ao Senhor, porquanto após a oração cantou um hino, e o servo de Deus falou: irmão, não é a doutrina não permite, os ensinamentos não é do meu costume, mas o Senhor manda eu dizer, pregar alguma coisa aqui, e é para o servo de Deus, o ministério é para você, irmão Farias. O Senhor manda dizer que em 30 dias eu farei uma obra, vou te abençoar na terra e tu e tua família viverá do que eu vou preparar para ti. Rendo graças ao Senhor, por quando meu pai chegou em casa contando essa palavra para nós, e ali nós ainda estávamos esperando ele para jantar. Lembro como hoje, sentados naquela mesa, cada um falava uma coisa: o que é que Deus vai fazer, como será, e cada um imaginava uma obra que Deus ia fazer, como seria essa obra. Ninguém, cada um sabe de uma forma diferente. Rendo graças ao Senhor, por quando passaram de todos os dias nós contávamos,
Um ligava para o outro, ó, falta 28, falta 14, falta 12, falta 10. Rendo graças ao Senhor, queridos e amados irmãos, por quando naquele dia completava 30 dias. Logo cedo, a campanha da nossa casa tocou no telefone, fui olhar quem era o carteiro. Ele entregando 2 papéis, um no nome do meu pai e um no nome da minha mãe. Entreguei para eles. Quando eles chegaram do trabalho à noite, que eles abriram, todos os 2 tinham sido aposentados, queridos e amados irmãos, pela palavra de Deus. Rendo graças ao Senhor, por quanto foi uma grande obra que Deus fez para nós. Por quanto eles tinham declarado muitos anos atrás, e meus pais não tinham achado documentação, carteira assinada, nada, e deixou para lá. Rendo graças ao Senhor, 30 dias eles receberam o cartão de aposentado, todos os 2. Então, tem sido muitas obras que foi feito na nossa vida, dentro da nossa família, saindo da minha cidade, da minha como congregação. Trago, desejo levar as vossas saudações para saudar a minha irmandade com a santa paz de Deus. Nas minhas orações, não esquecerei de apresentar nenhum de vós. Rendo graças ao Senhor por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Momentos que pensamos que nem iremos vencer, o Senhor nos deu a graça de estar até este momento presente na presença do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, não poderia deixar de agradecer a Deus, porque de uma forma muito especial o Senhor preparou essa viagem para nós, de uma forma muito especial o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Esses um mês e meio atrás, mais ou menos, uma irmã esteve treinando no início da nossa cidade, e ela ela falou, não, Vinha, vamos para Israel e para a Grécia. Ainda brinquei com ela, eu falei, não, isso é só para quem pode, é só para vocês. Aí, irmãos, eu não sabia que também seria para mim. Eu agradeço a Deus que poucos dias depois o Senhor foi num caminho bonito, preparou também para que eu pudesse estar aqui hoje. E uns dias antes da minha coluna, irmãos, eu havia mandado uma palavra, e na palavra falou assim, aquilo que não subiu na tua mente, não caiu no seu coração, eu estou preparando para você. Eu confesso para todos nós que nunca pensei na minha vida que eu iria na Grécia e não em Israel. Eu dou graças a Deus nesta noite por essa grande preparação. Eu dou graças a Deus pelas provas bonitas o Senhor tem feito na nossa vida, tem nos segurado nessa graça. O Senhor, eu sou de uma cidade próxima, estamos ali em Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Graças a Deus, eu sou de uma família que o Senhor chamou os meus pais, chamou meu pai há 50 e poucos anos atrás, trouxe para o estado de São Paulo, ele era nordestino da Bahia, trouxe ele lá no estado de São Paulo, o Senhor revelou a graça para ele, ele ficou firme, casou-se com a minha mãe, ela não era crente, Deus chamou ele, eles tiveram 10 filhos, e todos os filhos se converteram, batizaram, minha mãe não, e meu pai orou durante 30 anos, mas o Senhor também fez essa obra com minha mãe. Depois que nós todos já havíamos sido batizados, o Senhor fez essa obra com a minha mãe. Hoje os dois já repousam o sono dos justos. Eu agradeço a Deus por todo o bem que Ele dispensou a mim e a minha família. Agradeço a Deus e quero levar de vós as orações para saudar a minha comum com a santa paz de Deus. Amém. Também em nome da Irmandade onde eu congrego, eu trago as saudações para saudar a todos vós com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite por essa preparação maravilhosa que o Senhor tem feito na minha vida, todos que aqui estão, e estarmos aqui congregados junto com essa querida irmandade, onde jamais pensávamos também no dia estarmos aqui congregados, mas aquilo que não passou na nossa mente, não desceu no nosso coração, o Senhor tem a preparar para o Senhor. Agradeço a Deus que ali da nossa irmandade, Brasil, a cidade de Vitória Brasil, trouxe a saudação para todos e levarei para saudar a nossa irmandade, onde o Senhor preparar e congregar com a santa paz de Deus. Bem rapidinho, o horário já se foi, mas eu quero agradecer a Deus pela misericórdia que Ele teve da minha alma. Jamais sonhava de um dia ser crente, pelo contrário, não gostava de crente, na tamanha ignorância que habitava no meu ser, mas eu agradeço a Deus que por um simples convite eu fui convidado para conhecer um culto na Igreja dos Crentes. Irmãos,
E nesse período eu tinha passado por uma situação muito delicada, porque eu tinha 14 anos de idade, e 13 para 14 anos de idade, e nesse período a minha mãe, diante da situação que nós vivíamos, pobreza, miséria, a distância de Deus, falávamos em Deus, mas não vivíamos com Deus, e todo dia dentro da nossa casa era uma guerra, um desespero, devido a muita pobreza, muita necessidade. A minha mãe, não aguentando, saiu do fundo de casa, debaixo de uma parreirinha de chuchu, onde era o nosso alimento, o almoço, a janta. Ela temperou lá um copo de veneno, ingeriu aquele copo de veneno e veio tirar a sua própria vida. Grande foi o nosso desespero, porquanto a situação não estava boa, pior ficou. E no decorrer de 1 ano e meio após essa atitude da minha mãe, meu pai sempre se culpava, dizendo que ele era culpado por causa daquele processo que nós estávamos passando, por ele não conseguir arcar com as condições de um pai, de um marido. Ele se julgava ser o causador daquela situação da minha mãe. E sempre falava que qualquer dia ele também ia tirar sua própria vida, se suicidar. E eu falava para ele: pai, não fica falando essas coisas não, chega uma hora que acaba acontecendo. E aquilo nos causava uma tristeza muito grande. E um certo dia, no domingo de manhã, ele saiu de casa e falou: hoje é o último dia que você vai ver o seu pai com vida. E eu tornei a repetir aquelas palavras para ele: pai, não fala assim não. Resumindo, ele saiu numa rodovia próxima à cidade de Vitória, Brasil. Ele se lançou na frente de um carro numa rodovia e veio tirar sua própria vida também. A nossa situação ficou muito mais agravante, uma dor muito grande, mas eu agradeço a Deus que nós fomos morar na casa da minha avó, que nos acolheu com um carinho de mãe, sendo eu mais velho dentro da minha casa, uma irmã com 13 anos, a outra com 12 anos de idade, e nós fomos morar na casa da minha avó, que nos acolheu com um carinho de mãe. E eu continuei, irmãos, procurando Deus, e aqui, e ali, e acolá, passei por vários templos evangélicos, várias igrejas, procurando Deus. E um certo dia, dentro de uma sala de aula, eu fui convidado para conhecer um culto na igreja da Congregação Cristã no Brasil. Eu digo para a Irmandade, aquele dia o Senhor me surpreendeu, foi o dia mais feliz da minha vida, porque quando eu fui entrando dentro da congregação na cidade de Vitória, Brasil, eu fui tomado de um calor, uma glória, o meu corpo parecia que estava abrasado em chamas. Irmãos, resumidamente, e por muitas vezes, antecedente ao primeiro culto que eu congreguei na congregação, eu procurei também tirar a minha própria vida. E um dia, morando na cidade de Pindorama, na rua Nilo Peçanha, número 360, eu comprei uma dose de veneno, temperei dentro de um copo e fui para ingerir aquele copo de veneno. Era por volta das 7 horas da noite e eu saí debaixo de uma caixa d'água no fundo de casa, estava escurecendo. Eu levei aquele copo para levar na boca, porque aquele espírito de suicida dentro da minha casa, na minha família, na família dos meus pais, irmãos, é de muitas datas lá atrás. Minha tia se suicidou, uma prima se suicidou, minha mãe se suicidou, meu pai se suicidou, e aquele espírito estava me circundando também para tirar a minha vida antes de conhecer esta graça de salvação. Resumindo, quando eu fui levar aquele copo de veneno, alguém me deu um safanão na nuca, aquele copo caiu da mão, eu olhei para trás, não vi ninguém, saí correndo em desespero, entrei dentro do quarto, deitei na cama e cobri a minha cabeça com uma coberta. Resumidamente, o anjo de Deus me livrou da morte naquele dia. Irmãos, e assim, irmãos, eu fui conhecer o culto, aconteceu todo esse movimento, morando dentro da casa da minha avó, e até o ponto que ela conhecesse ou chegasse ao conhecimento dela que eu estava indo na igreja dos crentes. Mas chegou um dia que ela falou para mim: você deve estar doente, eu vou levar você no médico, você precisa passar no médico. Eu falei: por quê, vó? Eu não estou doente. Você só fica trancado dentro deste quarto, já não sai com os teus amigos, o futebol que você tanto gosta de jogar, você já não joga mais. Vou levar você no médico. Naquele momento o Senhor me deu forças, e eu disse para ela: não, vó, eu não estou doente, tampouco preciso ir no médico. Eu estou indo na igreja dos crentes, na Congregação Cristã no Brasil. Irmãos, quando eu disse essa palavra para ela, uma mulher dócil, meiga, amorosa, uma mulher carinhosa,
foi tomada de um espírito contrário, e ela começou a dizer palavras que não era natural dela. Ela esbugalhou os olhos sobre mim, toda avermelhada, e começou a dizer palavras que não é lícito nem de pensar aqui na frente. Mas uma das palavras ela dizia assim: se você se batizar nesta igreja, não precisa olhar no meu rosto, que eu não vou olhar no teu. Não precisa me cumprimentar, que eu não vou te responder. Enfim, você morreu para mim e eu morri para você. Irmãos, grande foi a minha tristeza. A prova se levantou, mas irmãos, quem entende essa graça e aceita o Senhor como seu único e pessoal salvador da tua alma, levanta o que quiser levantar, simplesmente vai criar raiz para permanecer nesta graça maravilhosa. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a prova levantou, almoço pronto já não tinha, janta no horário já não tinha, roupa lavada já não tinha, roupa passada tampouco. Eu entrava na sala, ela saía para a cozinha, eu entrava na cozinha, ela saía para a sala. A situação ficou complicada. Fui congregar na quarta-feira, o Senhor mandou a palavra no capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, verso 36 em diante, a família de Jesus. E o servo de Deus pregava: você não está aqui porque você quis estar aqui. Se fosse por você, você jamais estaria aqui. Deus está te chamando de entre a tua parentela para mostrar que Ele é o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Eu vou mostrar para a tua parentela que você está na graça do Filho de Deus. A palavra foi na quarta-feira. Quando foi no sábado, eu estava na casa de um dos nossos irmãos, desci para casa. Quando eu cheguei em casa, ali estava a minha avó sentada no sofá, e de frente com ela estava o padre que foi chamado para me aconselhar, a fim de não me tornar um membro da congregação cristã no Brasil. Resumindo, irmãos, quando eu cheguei, fiquei espantado, me assustei. O que eu vou dizer para este homem? Não tenho conhecimento suficiente para me autodefender nas escrituras contra o conhecimento. Mas naquele momento o Senhor me deu um arrebatamento de sentido, me levou no culto da quarta-feira, e o Senhor falou: eis a obra que eu vou fazer na tua vida. Irmãos, resumidamente, quando eu entrei, minha avó chorava desesperadamente e falava desta maneira: padre, este é o meu neto que está querendo ser crente, não tem ninguém crente na nossa família, e eu chamei o Senhor aqui para poder aconselhar ele, porque ele não pode ser crente. E chorava desesperadamente. Com muito custo o padre acalmou ela se acalmou, se conteve no choro, e ele começou a dizer para ela: muito bem, dona Natalina, quantos anos você tem, moço? Eu falei para ele a minha idade, o meu nome. Ele falou: muito bem, dona Natalina, é um moço novo, tem tudo para aproveitar a sua vida aí fora, mas entenda bem, ele não está nos bares se embriagando, ele não está matando ninguém, ele não está roubando ninguém, ele não está se usufruindo de drogas. Dona Natalina, deixe o seu neto servir a Deus na congregação cristã do Brasil. Irmãos, quando aquele homem falou desta maneira, eu fiquei espantado, e naquele momento eu fiz um raciocínio rápido. Glória ao nome do Senhor. Um homem que se julga ser ministrante de um templo, de uma igreja, de um povo, me aconselhando a ser de outro templo, de outra igreja, de outro povo, de hoje em diante sou crente pela vida ou pela morte. Agradeço a Deus, pedi licença, levantei dali daquela sala, saí na porta. Ele se levantou e falou: aguarda um minutinho. Eu aguardei, ele se levantou, me acompanhou até na porta da saída, colocou a mão neste ombro aqui, que a terra vai comer um dia, e me disse essas palavras: moço, é um caminho estreito, é um caminho muito apertado, mas eu vou te dar um conselho: não deixa deste caminho por nada na tua vida. Glória ao Senhor. Irmão, saí dali, fui até a casa do nosso saudoso cooperador, irmão Daniel conheceu muito, irmão Mário Gobate, atendeu a obra de Deus em Vitória, Brasil, 58 anos como cooperador do ofício ministerial. Fui até na casa dele, pedi o santo batismo, Deus me chamou nesta graça maravilhosa. Quando eu saí do batismo, que eu cheguei na minha casa, minha família estava reunida, me aguardando. Eu falei: pronto, agora eu vou chegar em casa, eles vão me enxotar, me tocar de dentro de casa, porque ali crente a gente não vai ficar. Ela já tinha falado isso. E quando eu cheguei, a gente estava preparado. Quando eu cheguei, estava toda a família, meus tios, meus primos, minhas irmãs, e estava a minha avó. Quando eu entrei na porta, ela levantou, foi a primeira de encontro comigo, me abraçou, me beijou chorando, e disse para mim: glória ao nome do Senhor, você é o melhor neto que eu tenho dentro da minha casa. Logo o adversário trabalhou até na hora do batismo. Do batismo para frente, o castelo do diabo caiu por terra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, vou contar para a irmandade rapidinho como é que eu estou aqui nesta preparação de Deus.
numa ocasião, dia 10 de novembro de 2017, eu tive um sonho, não pode contar mais sonho, mas aconteceu, está se cumprindo, os irmãos vão ser testemunha. Eu tive um sonho que eu estava sentado dentro de uma poltrona de uma aeronave e não tinha ninguém ali dentro. De repente eu estava olhando para a janela daquela aeronave, alguém sentou do meu lado, eu não pude olhar do lado, mas com o braço, ele cruzou o braço no meu dedo, no meu nariz e falou assim para mim: você está vendo aquele país? Eu olhei na janela, eu disse para ele: sim, estou vendo. Ele falou: aquele é o país da Grécia. Eu, da Grécia? Sim. Recolheu o braço e eu olhei e não tinha ninguém do meu lado. Lá na cabine da aeronave alguém dizia em inglês, que eu também não entendo nada de inglês, mas essa parte eu decorei. Glória ao nome do Senhor, ladies and gentlemen. E começou a dizer, e eu entendi em português, como dizendo: dentro de tantos minutos nós vamos fazer o pouso no país da Grécia. Irmãos, e assim quando o avião foi pousando, que bateu o trem de pouso, a roda no asfalto, acabou o sonho. Eu levantei, peguei o celular do criado, olhei, era 4h12 da manhã, ajoelhei, fiz uma oração, falei: Senhor, quem dera que o Senhor cumprisse esse sonho na minha vida. Irmãos, fui até a geladeira, tomei um copo de água, no rosto esta palavra. Quando eu falei, irmãos, que ele estava olhando para a Irmandade, e nós no ministério estávamos sentados na costa, atrás dele. Quando eu falei desta maneira, ele virou e falou assim: eu já te mostrei e vou cumprir esta palavra na tua vida. Vou te colocar dentro de uma aeronave e você vai cruzar os oceanos. Glória ao nome do Senhor. Porque em 2015 o Senhor preparou pela palavra também de virmos até Israel, Portugal e Israel. Eu já estava realizado de uma promessa que o Senhor mandou numa reunião da mocidade no ano de 2004. Glória ao nome do Senhor. Eu já estava realizado. Mas, irmãos, para resumir, quando foi dia 18, 10 dias depois, 8 dias depois, melhor dizendo, o servo de Deus nos comunica: irmão Edinho, a paz de Deus, amém. O irmão sabe que Deus preparou do irmão viajar conosco para Portugal e Israel, e o Senhor se agradou em fazer aquelas maravilhas. E por irmão não está sabendo, o irmão já se prepara, dia 8 de maio nós estamos indo para a Grécia e Israel, e o teu nome já está na relação. O Senhor preparou tudo, vamos servir a Deus e glorificar a Deus. Então estou glorificando a Deus por estar aqui junto com a Irmandade. O servo de Deus até no mês de janeiro me ligou e falou: irmão Edinho, não vai ser mais Grécia e Israel, será Dubai e Israel. Eu falei: irmão Zezinho, o irmão me perdoa, mas Deus te abençoe pela oportunidade, mas não será desta vez. Quando tiver uma oportunidade de Grécia e Israel, o irmão me comunica e nós vamos. Não, irmão, mas o desejo de todo homem é conhecer o país de Dubai. Não, irmão, fique em paz. Ele tem algum mistério por trás disso? Fique em paz, irmão Zezinho. Quando foi 2 dias depois, 9 horas da manhã, o telefone ligou. Ele disse: servo de Deus, você tem muita fé em Deus. Eu disse: por quê? Porque o país de Israel me ligou, a viagem dia 8 é Grécia e Israel. Glória a Deus. Peço perdão por ter tomado tempo, mas eu não pude ir embora sem contar isso para a Irmandade. Da nossa Irmandade trouxe e levarei a vossa saudação para saudar a todos com a paz de Deus. Amém. O servo de Deus pede para testemunhar a Irmandade que aquele que não tinha família, né? O Senhor falou que me daria uma família que na onde eu fosse, quer pouco, quer muito, haveria esta família para nós glorificarmos a Deus. E, irmãos, o Senhor preparou de uma maneira especial, orando ao Senhor, o Senhor preparou uma da sua serva para ser minha esposa, que foi a neta do saudoso cooperador da cidade. Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos deu um casal de filhos, a irmã Rebeca, o irmão Adriel. Hoje o irmão Marcos, meu cunhado, está aqui junto conosco. A irmã Cássia está aqui junto conosco. E eu estou contente por estar envolvido nesse entrelaço espiritual desta família em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Amém.
nessas águas, aonde nesta tarde, pela força e a virtude da tua palavra, esta jovem vai dizendo adeus ao mundo e se entregando para a salvação, para a herança da vida eterna. Nós te rogamos, Senhor, abençoe ela, guarda a sua vida, guarda a sua juventude, prepara o futuro dela, escreve obras na vida dela e permita que seja de alegria a sua vida, e na vinda de Jesus Cristo reserva o lugarzinho dela na tua glória. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, bendito eternamente. Amém. Irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. בביתי עכשיו, צמא רק לריח המוכר, קר העולם מוזר, רחוק אדם כמו עץ שבמדבר, ובתוכי שמחה גדולה פוצעת, ציפורים עפות רחוק מכאן, לוקחות אותי לאן שאת נוסעת, שנים שמחכה לך ושוב את נעלמת. גם אם יצחקו ויגידו משוגע לא אוותר, שנים עברו, העיר כבר השתנתה, את בטח מתעטפת בשמיכות של מישהו אחר, רואה אותך מתוך טיפת הגשם האחרונה. שר כמו שיכור עכשיו, טירות שבורות הפכו לי למבצר, חם והלב נרדם, חולם אותך חוטפת בשמיכה, ובתוכי שתיקה גדולה מוקעת, רואה אותך מתוך ההזיה, שולח יד רוצה אותך לקחת, שנים שמחכה לך ושוב את נעלמת. גם אם יצחקו ויגידו משוגע לא אוותר, שנים עברו, העיר כבר השתנתה, את בטח מתעטפת בשמיכות של מישהו אחר, רואה אותך מתוך טיפת הגשם האחרונה. גם אם יצחקו ויגידו משוגע לא אוותר, שנים עברו, העיר כבר השתנתה, את בטח מתעטפת בשמיכות של מישהו אחר, רואה אותך מתוך טיפת הגשם האחרונה.
גם אם יצחקו ויגידו משוגע לא אוותר. שנים עברו, העיר כבר השתנתה, את בטח מתעטפת בשמיכות של מישהו אחר. רואה אותך מתוך טיפת הגשם האחרונה, גם אם יצחקו ויגידו משוגע לא אוותר. שנים עברו, העיר כבר השתנתה, את בטח מתעטפת בשמיכות של מישהו אחר. רואה אותך מתוך טיפת הגשם האחרונה. זר בביתי עכשיו, צמא רק לריח המוכר. קר העולם מוזר,